Exercício 1 sobre prisma triangular regular. Olha que interessante. Em um prisma triangular regular, a aresta da base mede 4 centímetros e a aresta lateral 9 centímetros. E ele pede para calcular a área lateral, a área total do prisma, volume do sólido. Gente, o que é interessante é o seguinte, nem sempre o problema ele apresenta a imagem, a figura. Muitas vezes você vai ter que desenhar com lápis, réguas, quadros, enfim. Esteja consciente disso. Para facilitar a minha vida, eu trouxe aqui essa imagem, tá? Essa imagenzinha que está aqui do lado. Entenda o seguinte, quando ele fala que o prisma ele é regular, triangular, ele está se referindo que a base é um triângulo equilátero, tá bom? Então, essa informação é importante. Toda vez que ele fala que o prisma é regular, triangular, a base é um triângulo equilátero. E ele deu essas medidas, 4 centímetros. 4 centímetros. Esse ladinho aqui, 4 centímetros. Esse outro ladinho aqui, 4 centímetros. Isso tem que estar sempre evidenciado para você. Ele deu que a altura, a aresta lateral, que nesse caso também corresponde à altura, mede 9 centímetros. Então, essa aresta lateral, 9 centímetros. Tudo isso porque se trata de um prisma triangular regular. Então, vamos responder as perguntas. Ele pergunta na letra a área lateral. Então aqui, ó, eu vou definir o seguinte. Letra A, ele quer saber a L, a área lateral. E se é um prisma triangular, ele tem 3 faces laterais. Então a área lateral corresponde a 3 vezes a área de uma dessas faces. Mas quem é essa face? Essa face é um retângulo. É um paralelogramo que conhecemos como retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 4 vezes 9. Então eu tenho aqui a área lateral vai ser 3 vezes 4 vezes 9. Fazendo essa continha simples, a área lateral 108 centímetros. Só que é a área centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Vou destacar essa informação. Bem, feito isso, eu vou para a letra B, área total do prisma. Mas aqui tem um detalhe interessante. Letra B. Área total do prisma. O que seria essa área total do prisma? Seria o somatório de todas as faces, as áreas das faces e das duas bases que nós temos. Então isso aqui é nada mais nada menos do que a área lateral mais 2 vezes a área da base. Aí você deve estar se perguntando, mas Márcio, quem é essa área da base que eu não sei? Volta para o desenho, volta para a figura. Olha só, eu falei no início que se trata de um prisma triangular regular, então a base é um triângulo equilátero, certo? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse triângulozinho aqui para você verificar como é que fica essa brincadeira. Então, ó, é um triângulo equilátero. E o que acontece aqui? Eu preciso calcular desse triângulo equilátero a altura dele. Então, vou pegar aqui um segmento de reta para fazer isso aqui mais perfeito possível. Está aqui. E aí eu tenho o seguinte, eu preciso definir quem é essa medidazinha aqui que eu vou chamar de h pequeno, que é a altura desse triângulo. Eu sei que é um triângulo equilátero, o lado mede 4, 4, 4. Essa altura que eu baixo no triângulo equilátero encontra esse ponto aqui no ponto médio desse lado. Então aqui mede 2. Olha, vou chamar esse triângulo de A, B, C. E eu vou calcular essa área. Mas para calcular, eu sei que a área do triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo?
Então eu estou calculando quem é esse h, quem é essa altura. O que eu vou fazer aqui para calcular quem é h? Teorema de Pitágoras. Então eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas vou aplicar onde? No triângulo AMC, que é esse triângulo pequeno aqui, ó, AMC. Eu sei que 4 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Daqui eu tenho que 16 vai ser igual a h ao quadrado mais 4. Logo, h ao quadrado igual a 16 menos 4, 12. Daqui eu tenho uma coisa importante. H vai ser igual a raiz de 12. E aí você fatora, não é isso? Vamos fazer bonitinho. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Isso é 3 vezes 2 ao quadrado. Quando eu tiro a raiz disso, eu elimino esse quadrado do 2, que vai para fora, aplicando as propriedades aí de racionalização. Eu tenho o seguinte, ó, fazer bonitinho. 3 vezes 2 ao quadrado. Aí, teoricamente, simplifica isso daqui. Eu tenho, então, que minha altura vai ser 2 raiz de 3. O que eu vou fazer com essa altura? Substituir na fórmula da área. Vamos nessa? Um espaçozinho aqui. Eu vou voltar, então, essa altura, lembrando, bota aqui, né? Centímetro. Eu vou lembrar, então, que a área do triângulo, que nesse caso é a área da base que eu estou querendo, vai ser base 4 vezes altura 2 raiz de 3, dividido por 2. Simplifiquei. Eu tenho, então, que a área da base, que é a área desse triângulozinho, 4 raiz de 3 centímetro quadrado. Sempre importante botar a unidade de medida apropriada. Então, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Calculei a área da base, vou voltar para a minha área total. A minha área total vai ser área lateral, acabei de encontrar, 108, mais 2 vezes 4, raiz de 3. Olha, a área total vai ser 108 mais 8, raiz de 3, centímetros quadrados. Lembrando que a gente não vive só para responder exercícios de matemática em nossa aula. A gente vive para responder exercícios de matemática de forma geral. Então essa resposta ela pode vir também de forma fatorada. O que você faz? Fatorando aqui vai ser fator comum e evidência. Qual é o fator comum aqui? 4. 4 divide 108, 4 divide 8 e é o maior valor que divide os dois. Então eu posso dizer que a área total vai ser 4, que multiplica 108 dividido por 4 dá 27. 8 raiz de 3 dividido por 4 dá 2 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é uma outra forma de responder essa brincadeirinha, certo? Então, até agora fizemos o A, o B. Na letra C, ele pede o volume desse sólido. Ficou fácil, né? Letra C. O volume desse sólido vai ser a área da base vezes a altura. Eu vou chamar de H maior aqui, porque eu usei o H menor ali para a altura do triângulo que constitui a base, certo? Então o volume vai ser a área da base. Eu acabei de calcular, está aqui do ladinho, 4 raiz de 3. A altura desse sólido corresponde à medida da aresta, tá bom? Porque eu tenho aqui um prisma triangular regular. Então essa altura aqui, ó, que seria aqui do centro descendo aqui, seria 9 centímetros, beleza? Que é a altura, a medida da aresta também. Então, vezes 9, eu tenho que o volume vai ser 4 vezes 9, 36, raiz de 3, o que? Centímetros cúbicos. Finalizando assim o nosso exercício, gostaria só de abrir um parêntese aqui para falar de uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Se você não quiser calcular o tempo todo a medida da área da base, ou da base de um triângulo equilátero, você pode usar a seguinte fórmula, que ela pode ser deduzida, tá? Então a área do triângulo equilátero, que nesse caso aqui é a área da base, você pode usar assim, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Essa formulazinha pode ser utilizada também direto aqui. E aí, se você lembrar que o nosso L aqui é 4,
nós temos o seguinte, ó, fica, vou botar aqui fora, tá? 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, isso dá 4 raiz de 3, né? Só você simplificar aqui, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então fica 4 raiz de 3, que é o valor que a gente tinha encontrado antes, certinho? Então, para o triângulo equilátero, você pode aplicar essa formulazinha aqui da área, que vai sempre funcionar. Depois eu vou fazer um videozinho só mostrando essa dedução dessa formulazinha, tá? Que é muito parecido com a aplicação do Teorema de Pitágoras que fizemos aqui. Um forte abraço, bom estudo, até o próximo vídeo.